sofro da filosofia, eu sofro da filosofia que é sabedoria. Não é safo. Não é safo brasileiro. Eu sofro, safo. Tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos a eficácia explicativa dentro da argumentologia. É o poder pessoal de argumentar capaz de expor com racionalidade e lógica os pensamentos de modo a informar com clareza e plenitude a estrutura das conclusões técnicas quanto ao sentido do assunto sob análise, sem deixar pairar nebulosidades ou quaisquer dúvidas. Agora, a profundidade das assertivas, os limites das afirmações, a ampliação do conhecimento, o poder explicativo da consim, a aptidão explicativa ou didática, a explicação explicitante, a explicação científica, a explicação metódica, a explicação organizada, a interpretação minuciosa dos fatos, o achado das neo-verpons. No fim nós falamos, a eficácia explicativa há de ser considerada de modo altamente acurado por toda consim, por exemplo, docente, lógica, nas assertivas e exposições públicas de quaisquer naturezas. Você sente-se plenamente satisfeito com o nível de explanação racional dos próprios argumentos nos debates públicos? A eficácia explicativa já alcança alto nível de logicidade nesses argumentos? Eu quero dizer que esse é o verbete 1153, tem 3 páginas, 42 logias e 7 máximos. Na Mega Pensenologia tem aos tema, tá, um S a mais. Agora aí, ó, tem um erro aqui grande, que isso aqui nós não acabamos de limpar lá. Na enumerologia está lá, o caráter maduro da explicação 2 vezes, mas está errado. É porque lá no fim é o caráter avançado da conclusão. Aí faltou. Então eu peço a vocês para cortar o caráter maduro da explicação na terceira linha da enumerologia. E colocar, depois do caráter profundo da explicação, colocar o caráter avançado da conclusão, que é o que está faltando. Falta também um hífen antes de exegética aí, na história. Agora, temos aqui umas perguntinhas. O que é uma consciência teleguiada? Olha, seria bom você ver a escala evolutiva das consciências que tem lá. Quem é o teleguiado? Ele é o Homo sapiens teleguiatus. Agora, é o teleguiado autocrítico, sem lavagem cerebral. Ele se situa além das semiconsciências. Ele se situa abaixo, ou seja, ele é o pré-evoluciólogo. Ele se dedica à interassistenciologia. De modo que você vai ser teleguiada autocrítica. Eu espero que o mais depressa possível. Há alguns dias perguntei sobre um comportamento desaglutinador que julgo possuir, e o senhor perguntou a minha idade se eu já tinha percebido. Tenho 32 anos e nunca havia percebido, pois, nas vezes que aconteceram desestabilizações em um grupo, havia fatos que talvez tenham mascarado a situação. Por exemplo, um grupo era espírita, onde fiquei muitos anos, porém se desestabilizou quando levei alguns temas da conscienciologia para discussão. Achei que eles estavam errados.
mas hoje vejo que foi um erro de abordagem meu. Houve outros grupos em que eu não me encaixava. Até no IPC cheguei a ir, fiz curso, sempre achava uma desculpa e parava de frequentar. O fato de, na maioria das vezes, ser eu quem me afastava das pessoas, também mascarava a situação. Mas percebi que, na verdade, eu atraía pessoas ruins e também gerava antagonismo em outras pessoas. Se eu quisesse, não estaria sozinha, pois na Terra o que tem mais é pessoas complicadas. Porém, não sinto afinidade por pessoas de má índole, então prefiro ficar só. Estou tentando ao máximo mudar e pensar muito em assistência, como o senhor falou. Olha, esse é o caminho, porque a hora que você começa a assistir os outros, você vai achar um monte de gente boa. Você ainda não achou porque você estava pensando só em alguma coisa sua, nos seus pontos de vista, na justiça ou qualquer coisa nesse sentido. Outra aqui, tenho 36 anos, graduado e atuando na área de ciências exatas. Sou muito interessado e pesquiso como autodidata em vários domínios do conhecimento, desde a mitologia à biologia. Entretanto, agora, já estou sentindo que viver essa existência, dando assistência somente a máquinas, implica na certa intelecto. Ele chegou à conclusão certa, que é aquilo que eu falo, que é da psicomotricidade. Estou até pensando em fazer outra faculdade, do caso de psicologia, porém não tenho nenhuma intenção em depender da nova profissão para suprir as necessidades financeiras apenas para pesquisa e assistência. Olha, é uma boa, entra nessa. Você é um menino, está com 36 anos, agora é a hora do processo da execução. Você está tudo bem, você já tem a vida mais ou menos assentada. A curto e médio prazo, o retorno sobre o investimento de energia, tempo e dinheiro em nova graduação pode ser justificado e superar aquele conseguido via autodidatismo ultradisciplinado, mas sem uma orientação acadêmica? Pode, por que não? Agora, você está começando a discernir a psicomotricidade versus a consciencialidade. Ou seja, a sua consciência e os outros. Isso é muito bom, muito positivo. Pensa bem. 36 anos já deve estar batendo na sua cabeça, é o processo da execução da PROEX. Outro senhor diz que o estudo do CPC junto com o cosmograma é fundamental para a pessoa mudar o temperamento e ter mais coerência. Tem dificuldade de entender como é feito esse estudo. Seria o uso do cosmograma o suporte básico para a elaboração de tal estudo? Por quê? Eu demorei 22 anos fazendo esse manualzinho do cosmograma, do conscienciograma, mas agora veja, ele é terrível. Você tem que começar a pensar nisso. Não é o cosmograma que você escreveu, não, é o conscienciograma. Se eu falei cosmograma, é apenas uma parte. O que interessa é o conscienciograma, que ele escreveu assim. Agora então vamos entender só uma coisa. O conscienciograma mostra a você o que é fundamental no seu temperamento. Comece examinando o seu corpo humano e depois vai até as últimas consequências do ponto de vista do seu micro-universo consciencial. É o manual do conscienciograma, chama conscienciograma mesmo, é da conscienciometria. Gente, eu queria dizer para vocês que está aqui uma publicação que saiu no setor de economia, do Estado de São Paulo, dia 15 de março, agora, no domingo passado. Publicação de livro entra na era virtual. As pessoas estão fazendo o segmento chamado de autopublicação, a impressão sob demanda. Isso não para de crescer. É a chamada teoria da cauda, da cauda longa, de Chris Anderson. Essas editoras lucram com a venda das tiragens menores de um número maior de autores. Isso é a técnica de americano. Nesse momento, praticamente não existe rejeição. No Brasil, por exemplo, a pequena editora Editorama, que tem um ano de vida, já conta com 120 títulos. A primeira tiragem é inteira do autor, que muitas vezes consegue ter lucro. A maior parte dessas editoras tem parcerias com grandes
livrarias virtuais como a Livraria Cultura no Brasil. O livro nunca se esgota. O modelo de impressão sob demanda é com Book Search, subsidiária da Amazon. Agora, a Amazon não manterá estoques. Os livros serão impressos nos Estados Unidos de acordo com a demanda. Há um boom da autopublicação. Agora, a editora de vaidades, essa aqui é um segmento dos Estados Unidos, da Vanity Fair. Outro grande filão é o de livros técnicos e científicos escritos por professores, médicos, advogados, engenheiros, que costumam dar aulas ou palestras. Agora, a evolução tecnológica das impressoras, a mudança de comportamento, muita gente exercendo a escrita e querendo transformar seus diários, suas experiências em livros. O preconceito contra a autopublicação ainda não acabou. De modo que isso aqui é o máximo. Muito bom aí do ponto de vista de divulgar as coisas. Agora, precisa de deixar esses livros em algum lugar. O ideal é a primeira edição, o autor mandar para as bibliotecas. Agora, gente, outra coisa que eu queria falar. Você sabe que nós vamos fazer a Vila Consciência, né? A Vila Consciência é uma das coisas sérias. Em matéria de condomínio é o maior de Foz. O plano. E ele está dentro da Cognópolis. Agora, é uma coisa muito importante que agora estão trazendo o 4 em 1, que é fazer os condomínios, os bairros e os locais, a urbis, sabe, o bloco de casas, etc., no mesmo espaço. Quais são os 4 em 1? É a moradia, o trabalho, o lazer e o consumo. Você sabe que é justamente o que nós vamos ter na Vila Consciência, com o comércio, loja, supermercado, tudo à mão. Menos poluição do trânsito, maior aproveitamento do tempo, tudo com proxêmica. Aí entra o negócio da automotivação, trabalho e lazer, tudo junto. Isso aí é o máximo. Eu acho o máximo esse negócio. Então, é muito bom porque já estão descobrindo o que é que nós estamos pretendendo fazer na Vila Consciência, na Cognópolis. É justamente o 4 em 1 que é o nome. Agora, hoje eu vou falar aqui de um livro do Voltaire, que eles publicaram com o nome do filósofo ignorante. Mas só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando me falaram sobre os 16 que foram para a China, que perguntaram quem é que era evoluciólogo, né? Eu falei, então perguntaram se o Confúcio estava. Eu falei assim, eu não sei se ele é evoluciólogo, eu não sabe. Mas agora veja, vocês sabem quem é o Voltaire. Voltaire foi o maior desbocado da história em matéria de falar a verdade da época. Mas era muito contraditório, cheio de besteira. Ele, por exemplo, combateu um monte de coisa da Igreja Católica, no fim da vida ele pediu para fazer tudo quanto foi coisa, e foi enterrado junto dos padres, aquela coisa toda. Quer dizer, ele era muito contraditório. Agora, era um cara riquíssimo. Vocês sabem que ele podia falar porque ele tinha dinheiro, né? Por isso que eu falo, as pessoas querem escrever um livro muito sério. Eu falo assim, você tem pé de meia? Então não escreva. Quem não tem pé de meia não pode falar a verdade. A verdade que eu estou falando é assim, a verdade final, a maior. Dentro da filosofia isso é seríssimo. Mas agora, aqui nesse livro eu quero só chamar a atenção para uma meia página que ele escreveu. Por qual fatalidade, vergonhosa talvez para os povos ocidentais, é preciso ir ao extremo oriente para encontrar um sábio simples, sem fausto, sem impostura, que ensinava os homens a viver felizes 600 anos antes da nossa era vulgar, numa época em que todo o setentrião ignorava o uso das letras e em que os gregos mal começavam a se distinguir pela sabedoria. Esse sábio é Confúcio, que sendo legislador nunca quis enganar os homens. Que mais bela regra de conduta já se deu depois dele em toda a terra. Agora aqui, veja só, ele colocou aqui 7 ideias do Confúcio, só. Olha só, vou ler o que é que Confúcio escreveu. Regulai um Estado como regulais uma família. Só se pode governar bem a família dando-lhe o exemplo. A virtude deve ser comum ao lavrador e ao monarca, quer dizer, ao rei. Ocupa-te do cuidado de prevenir os crimes.
para diminuir o cuidado de os punir. Isso é perfeito, é o que eu vivo falando, não interessa. Tem que educar o povo, porque senão não adianta pôr o povo na cadeia. Só isso não adianta. Sobre os bons reis, Yao e Shu, os chineses foram bons. Sobre os maus reis, Kie e Shu, eles foram maus. Esse é o Confúcio, olha a síntese dele, tudo em matéria de síntese, e dando a coisa. Agora aqui, faze a outrem como a ti mesmo. Foi aí que o Jesus Cristo copiou. Ama os homens em geral, mas ama especialmente os homens de bem. Esquece as injúrias e jamais os benefícios. Vi homens incapazes de ciências, nunca os vi incapazes de virtudes. Confúcio era o máximo, né? Que síntese, hein? Agora, ele ainda fala ainda a observação agora do Voltaire. Admitamos, não houve legislador que anunciasse verdades mais úteis ao gênero humano. Gente, isso aqui é 1700 da Vai Fumaça que o homem escreveu. Quer dizer, há 600 anos antes de Cristo, ele já tinha mais ideia do que o J. Cristo. E outra coisa, ele era professor, foi ele que criou o processo da didática e o problema da pedagogia. Vocês não acham que esse homem já deve, pelo menos, estar perto de evolução? Não, é só uma pergunta, né? Depois de 2.600 anos. Agora, e outra coisa, falado pelo Voltaire adquire muito mais força, porque esse homem combateu todo mundo. Ele elogiar alguém filósofo, que esse foi um filósofo, né? Na verdade, o Confúcio foi um filósofo. Até hoje está lá, está falando. Caso muito sério. Mas vocês estão começando a entender essa síntese do Confúcio? Não é fácil. Pode falar aí, ô chefe, sobre a sofocracia. Então, a sofocracia seria a sofo da filosofia. Ele já está explicando o que é sofocracia, porque alguém aí vai perguntar. Então, ele já está explicando. Está explicando o sofo, que é o sofo da filosofia. Não é safocracia, não, tá? Que é a sabedoria. Você sabe, não sei se tem carioca aí no meio, não sei se tem carioca aí no meio, gosta de se safar de tudo. E safa de safar. É a safo. Não trocar o O pelo A. É isso aí, o O pelo A. Agora, na primeira linha da fatologia, eu queria que se aprofundasse esse limite das afirmações. Os limites das afirmações, por exemplo. É muito importante isso aí dentro da eficácia explicativa. Tem coisa que ainda não está na hora de você falar tudo. Tem coisa que você vai falando aos poucos. Eu faço isso com vocês. Se eu tivesse chegado logo no início lá do Instituto e falado sobre pré-mãe, o povo ia achar que eu era doido. Hoje ainda tem muita gente que me chama de guru, né? Eles ainda não viram o que é guru. Ainda não sabem o que é isso. Esse limite. Agora, de lá para cá, eu tive que escrever o negócio dos epítetos, eu coloquei 30 que me chamaram. Inclusive um que eu achei o máximo, que é uma bela palavra, heresiarca. Eu acho isso máximo. Heresiarca. Não é o máximo? Aqui você devia arranjar uma flor com esse nome, heresiarca. Aqui você quis dizer mais no sentido de falar na hora certa. Mas existe também a limitação. A limitação de quem está, não é isso também? Existe a limitação de quem está recebendo a informação. Então você tem que informar a primeira parte, depois deixa para outro tempo, outra oportunidade. Isso é que é o mais importante. Eu pensei mais no sentido que toda afirmação ela pode ser sempre melhorada. Pode ser melhorada, mas veja, uma informação que é zero, que não foi dada, se você já deu 5% dela, já vai começar a melhorar. Mais tarde você passa para 20, para 50, para 80, para 100. Então tem que dosar isso aí. É isso. Agora, essa eficácia explicativa, ela tem muito a ver com a didática. Aqui parece que tem. E a didática e outra coisa também. Ela tem que ver muito com o processo da informalidade.
tudo que é hierático, que é formalista, que é elitista, estabelece um gap entre quem fala e quem escuta. O problema, então, é nós fazemos. Você não vê, eu falo aqui palavra de baixo calão quando é necessário, explico os processos da trocadilho, falo sobre os processos até da analidade aqui. É preciso ser assim, porque senão você não está correto. Nada que é humano eu tenho vergonha. A gente tem que entender. Agora, essa limitação de informações, no teu sentido, que agora você vai podendo falar, você tem muita coisa que futuramente você ainda vai falar, coisa nova. Sempre tem, né? Mas assim, que não Eu de pode vez em falar quando hoje. estou trazendo algumas coisas que são mais avançadas. Só esse ano eu já trouxe, né? Para falar no mínimo as 3 ideias, né? Neoverpons, Isso aí não tem fim. neoperspectivas, Na evolução, neoconhecimento. não tem fim na evolução, sempre. Não, comigo tem fim, né? Que eu sou limitado, eu sou finito. Agora, com a sabedoria universal, não, essa aí, né, é infinita, a gente não sabe, né? A cósmica. Deve ser um negócio maior, sim. Sou voluntária da Conscienciologia desde o início da década de 90 e sou docente e pesquisadora do IPC. Estou escrevendo um livro dentro do paradigma consciencial e trabalho em saúde pública para manter-me. Pergunto, vale priorizar a escrita do livro em detrimento do voluntariado e da própria docência do IPC? Pois, do trabalho formal ainda posso abrir mão? Devo priorizar o livro acima de tudo? Não. O que você deve fazer é o seguinte, é bom priorizar o livro, sim. Mas você ainda é jovem, tem muita coisa pela frente. Então, o ideal é levar tudo isso aí direito, se você conseguir. Levar tudo em conjunto. Agora, veja. Por que na sua questão, se você ainda não é uma pessoa muito de cabelo branco ainda, não é interessante priorizar o livro agora? Por quê? Porque você vai tirar partido na docência do IPC para fazer seu livro. Isso aí vai te ajudar demais. Então, vejam, uma coisa ajuda outra. Se você deixar, você vai perder um local de pesquisa, que é a sua própria docente. Tem lógica isso? Pois é, não, o livro é o primeiro, isso aí é para deslanchar. E o primeiro tem que ser bem trabalhado. Agora, começa a anotar tudo, leva seu laptop por onde você andar, olha aqueles fatos que são mais sérios, arranja o papelzinho do Valdo para colocar no bolso. Agora, existe vestido que tem bolso, existe vestido que não tem bolso. Mulher burra só tem vestido que não tem bolso. Mulher inteligente é aquela que tem vestido que tem bolso. Estou explicando bem como é que é. Bolsa não é tudo, bolso é mais inteligente. Você podia... Aquela mulher que procura durante 1 hora a chave na bolsa e não acha, isso é a coisa mais comum que tem. Em qualquer lugar de pagamento no supermercado, a gente vê isso. De vez em quando eu falo, a senhora quer que eu procure? Eu acho para a senhora, me dá aqui. Valdo, você podia explicar melhor essa autopublicação? Inclusive, O quê? A autopublicação. Autopublicação. Como que ela funciona direito? E se para nós isso é viável, para autores da Constituição? A autocomunicação é o seguinte, é você fazer a comunicação para você no sentido de preparar para fazer a heterocomunicação. Então, o que se passa? Você tem que se programar para enriquecer o que você está expondo. Isso é uma autocomunicação. Você tem que ir atrás de tudo quanto é comunicação. Agora, outra coisa. Nunca julgar os seus originais fora, porque eles são comunicações pessoais para você mesmo. Você está entendendo? Outra coisa, jamais deixar de ter os seus originais no computador, para ficar fácil a procura pelo Find. Assim você pode expor tudo de uma vez só. Se você juntar todos os seus arquivos daquilo que você já publicou, seja artigo, seja os cursos,
seja livro e colocar tudo numa coisa só, você pode procurar qualquer assunto instantaneamente num arquivo só. Faça aí um arquivo de 3.000 páginas, que você vai ter tudo à mão. Uma facilidade enorme. Isso é a autocomunicação. A autocomunicação, então, ela vem de fora e ela tem de dentro. Ela é virtual e ela é também mecânica, eletrônica, etc. Isso varia muito. Elétrica. Sim, a publicação que eu li também, ela é importante. Sim. Funciona isso. Isso aí eu procuro aquilo que ajuda todo mundo, em primeiro lugar. Segundo, aquilo que me ajuda a pesquisar. Agora, eu quando leio hoje, eu vejo, em primeiro lugar, se eu posso prestar assistência àquela sessão minha aqui de serviço que eu presto ao povo através da leitura. Então eu banco um pré-leitor para as pessoas. Você vê que de vez em quando dá certo, porque eu mostro aqui, o povo quer ver o recorte. Agora, veja, esse aqui, ó, quem me deu foi a Ami. Esse não foi eu que descobri, foi ela. Ela me fornece um monte de publicações. Igual a Cecília também, que me fornece um monte de dados da internet. E por aí vai. Tem várias pessoas que me ajudam nisso. Sempre ajuda, né? É uma comunicação. Agora, eficácia explicativa. O que é que vocês não entenderam da história? Agora, sobre esse caso da numerologia, eu vou ler agora a numerologia inteira para vocês. O caráter megafocal da explicação. O caráter analítico da explicação. O caráter sintético da explicação. O caráter didático da explicação. O caráter maduro da explicação. O caráter racional da explicação. O caráter profundo da explicação. E esse outro que está faltando aí, que é o caráter avançado da conclusão. Porque a explicação você vai dando, sempre tem que chegar a uma conclusão. Essa conclusão é temporária. Mas ela sempre existe no fim, assim, de uma enumeração igual a essa. Pode falar. Professor, ali na tributologia, no final o professor fala da percussiência e da parapercussiência. Pessoais. Isso. Você podia falar um pouco mais sobre a parapercussiência? A parapercussiência é você ver as coisas de tudo que você enxerga por aqui, lembrando que você é uma consciência multidimensional. Sendo assim, é preciso ver se não tem o outro lado da questão, o outro lado da moeda, parapsíquico, extrafísico, multidimensional. Então, isso aqui é o processo. Então, essa parapercussiência, principalmente se a pessoa já reconhece que ela teve curso intermissivo, que ela é tenepsista, por exemplo, que ela tem retrocognição. Isso aí adquire um nível de importância imenso para a pessoa. Entende? O processo da parapercussiência. Percussiência, você sabe bem, é a acuidade que a pessoa tem. A parapercussiência seria a acuidade extrafísica. Então, é a alteração para maior, a dinâmica do desenvolvimento das percepções extrasensoriais, além do sentido do corpo humano. Então, essa parapercussiência, a maioria das coisas que você for estudar tem alguma relação com o processo extrafísico. Entende? Tudo tem. Agora, aqui para nós, o tempo todo tem. Esse tertuliário, por exemplo, como é que você vai estudar o tertuliário da conscienciologia sem ver o parapsiquismo que tem aqui? Não dá. Tudo movimenta isso. Tudo tem um processo de consciência nisso. Senão nós ficamos muito fora da realidade, daquilo que a gente quer, do objetivo nosso. Dentro da reaprendência, nós todos estamos reaprendendo, tá certo? Com certeza. Então isso é reeducação, é o caminho que nós estamos caminhando. Agora, ó, reaprendência é aprendizagem. A aprendizagem é o espírito da reeducação. No caso, seria a reaprendizagem. Isso é reaprendência.
É verdade. Professor, chamou atenção mais algumas coisas aqui. Valeria a pena citar a retilinearidade pensênica como sendo algo importante para a pessoa poder chegar até a eficácia explicativa? O que é? A importância da retilinearidade pensênica para a pessoa isso aí chegar é nisso. importante para a pessoa acertar mais, né? Ela errar menos. Só a retilinearidade que permite isso, errar menos e acertar mais. Que aqui, para a pessoa chegar até a eficácia explicativa, ela vai ter, vamos dizer, um nível de retilinearidade didático ou de exposição. Cada vez mais. Mas veja, uma pessoa, às vezes, ela pode fazer isso de uma maneira ainda tosca, canhestra, como a gente fala. Você está entendendo? E ela consegue até uma boa, em relação com o que tem por aí, às vezes, uma boa informação didática e pedagógica. Mas agora, quando ela começa a ter a retilinearidade pensênica, ela começa a pensar na cosmolínea do cosmos, aqui na linha reta. Ela então vai falar na linha reta, ela vai escrever na linha reta. Então, esse processo de comunicação dela vai ficar na linha reta. Ela vai sempre mais rápido para os finalmente. Os prolegômenos secundários, ela elimina. Com isso, a didática aumenta. Uma boa parte do processo didático, a pessoa perde muito tempo devido aos preâmbulos. Você está entendendo? Agora, se você cortar os prolegômenos e ir direto aos finalmente, é bem mais prático, objetivo. É um pouco aí a parte da síntese também, né? Porque tem análise, mas às vezes a pessoa não chega nunca no vamos ver, no finalmente. Agora, veja, a síntese é uma coisa séria. Você veja bem, olha aqui, ó. O caráter megafocal da explicação. Por que isso? Isso é abordagem. Se você não tem um megafoco, como é que você vai abordar o quê? A primeira coisa que você vai ver é o megafoco. Qual é a abordagem que você está fazendo? Agora, logo em seguida, o caráter analítico. É análise, é hermenêutica, é exegética, é a visão cosmovisiológica, a panorâmica do assunto. Agora, depois, o caráter sintético, que é o que você está falando. Esse aqui, ó, está entrando aqui como o terceiro dentro dessa enumeração de 7 caracteres. Está claro? Está claro. Tem mais um item, professor, se for possível. Sim. É um binômio simples, mas eu não sei até se tem já na enciclopédia, eu não procurei. A ideia foi agora mesmo. Mas o binômio aprender e ensinar. Eu não sei se existe já. Isso tem, a gente já tem? falou nisso. Que talvez até valha a pena também ponderar aqui nesse caso. Não sei se ele vai ser tão útil aqui. Isso aí a gente deixa depois para a turma estudar, ver o que eles acham. Tá certo? E por fim, professor, uma dúvida, que já faz algum tempo até que eu penso e não consegui chegar na solução. A questão do exemplo, e a gente às vezes cita, tem algumas coisas na Conscienciologia sobre ser a maior força na Tares. E agora eu fico na dúvida, às vezes, se ele é a maior força pela força didática que ele tem, ou se por sustentar a coerência realmente do professor. Não, o problema é o seguinte, é bom você examinar o seguinte. Tacon é coisa fácil, é coisa simplista, é superficial. Agora, Tares é problema complexo, é processo profundo, que exige maior hermenêutica, exegética, debate. Você está entendendo? Sim. Então, a situação é mais séria. Por quê? Você está falando com verdades que criam problema. Agora, a coisa mais séria. Tacon é uma coisa até simpática. Agora, Tares, às vezes pode ser muito antipática. Que a hora que você fala a verdade, a maioria das pessoas não quer saber de verdade. A Tacon é eufemismo, é tapeação. Você está entendendo? Agora, Tares é a realidade, é a verdade nua e crua. Isso aí nem sempre. Então, você tem que saber trabalhar mais com a Tares. Aí é que entra o processo didático mais sério. Então, por exemplo, eu de vez em quando amenizo as minhas coisas, conto uma piada, entende? Faço uma coisa mais adoçada do problema, mas depois até chegar na estrutura feia do assunto. Mas a gente não pode ficar sem falar isso, senão não adianta nada. E você vê, eu também não escondo nada. Se já está na hora de falar, eu falo tudo. A única coisa que eu faço, eu escolho a hora de falar. Porque aí você precisa
A pessoa certa, no lugar certo, com a palavra certa, no time correto. Timing. Estudante tem que estudar, né? Está mais ou menos claro aí? Está clareando. Agora, ó, a única coisa que eu quero te falar sempre, a didática não tem fim. A pedagogia é ilimitada. Pensa nisso. Quando você pensa que você já está sabendo tudo do modo de licionar, você aprende mais uma lição. O Losch, por exemplo, hoje não está aqui, né? Mas ele está sempre atrás de mim, atrás das minhas técnicas. Hoje eu descobri uma técnica, eu ainda não falei para ele. Então eu vou fazer um verbete e vou falar para ele, ó, tem mais uma para você aqui que você ainda não viu. Agora veja, é uma coisa que comigo é normal, isso eu uso isso todo dia. Mas eu não dou valor para isso, que isso faz parte da minha pessoa, o meu modo de reagir. Agora, o que é? Isso aí é o que eu pedi para elas agora que vão fazer. Uma enumeração generalizada. Eu sou isso. Eu sou um enumerador generalizado. Aí uma pessoa que vai examinar uma coisa dessa vai falar assim, você é um monk, isso é mania, isso é uma compulsão. E eu mesmo vou falar lá que é uma compulsão didática, positiva, de investigação, de pesquisa. Tudo meu eu coloco sob a técnica da enumeração vertical. Tudo que eu olho. Com isso eu faço o inventário de tudo com as coisas todas que eu estou vivendo. Com isso, eu guardo muito mais as coisas, a memória melhora, eu tenho uma visão de conjunto maior, tem uma série de condições. Eu nem sei se eu vou conseguir colocar tudo dentro do verbete, tem que estudar isso depois. Mas você está entendendo, né, Adriana, o que é isso aí? Agora veja, isso eu não falei para o Losch, que é o que ele procura. Ele de vez em quando vê o meu mapa e fala, não, mas o que é isso? É uma nova técnica. Essa você ainda não escreveu. Essa aqui eu uso isso para tudo. Tudo. Desde os pequenos objetos, as coisas que eu leio, aquilo que eu vejo, a pessoa que passou, o ambiente que está, o cenário, o filme que eu vejo, o livro que eu leio, tudo. Tudo eu tenho mania de enumerar. Por isso que tem um enumerador que é o meu amparador maior. Nós nos afinizamos, nós somos assim. Agora, se eu sou assim, pensa bem ele. Quer dizer, eu ainda tenho alguma coisa para aprender, né? Não estou bom. Senão eu não teria aparecido. Você está entendendo? Eu preciso de aprender mais. Mas fala, Tânia. Professor Janete está na frente, depois dela. Ah, é? Professor, aqui é na fatologia. O que compõe a explicação explicitante? A explicação explicitante é aquela que vai até os mínimos detalhes. Então é a chamada explicação exaustiva. Ela entra no detalhismo absoluto, até o último. Então, toda a sua capacidade de expor, você deu sobre aquele assunto. Nós vamos fazer um curso aí sobre isso. Como é que chama o curso? Mega Pensene, trio vocabular? Não, nada disso. É dos 200 a prova. 200 a prova. Da imagística, é justamente isso. Porque uma pessoa, por exemplo, você vai dar aí, eu dou esse chapéu, você vai falar 100 coisas sobre ele, isso é fácil. Agora já com 200 não, depois de 100 já começa a engrossar. Aí é que entra o processo da exaustividade, da explicitação. Agora veja, esse curso vai ser explicitativo. Ele não é o máximo, esse curso? Por que vai ser? Eu fiz uma associação com o processo da força presencial aqui com essa... nessa condição aqui. Tem uma relação com isso? A força presencial tem, né? Por causa do processo didático da pessoa. A presença é muito importante, o modo de ter contato. A explicitação... Agora, a explicitação, hoje, ela faz parte de tudo que nós vivemos, porque a vida humana nunca foi tão explícita como atualmente. É lógico, tem muita coisa que ainda está escondida. Vocês não estão vendo esse homem lá que
teve lá filho com a filha dele durante tantos anos, e agora está sendo condenado lá. Agora, de ontem para hoje, ele reconheceu que ele tem culpa de tudo aquilo. Agora está todo mundo de olho, colocaram um psicólogo junto dele com medo de suicidar. O cara caiu a ficha, depois de muitos anos. É aquele negócio, o problema da consciência. Quando a pessoa exclui a consciência, não há cosmoética. Quando a consciência começa a aparecer na consciência da pessoa, quer dizer, a autoconsciência na consciência, começa a aparecer a cosmoética. Essa técnica que você falou agora há pouco de enumerar tudo, tem a ver com isso, né? Tem. Enumerar tudo. Então, por exemplo, eu jamais esqueço a aritmética, a matemática. Tudo meu entra nisso. Então, eu também nunca esqueço as ordens das coisas. Se eu faço a enumeração, as mais comuns são alfabéticas, mas nem sempre, às vezes é funcional. Eu trabalho com mais ou menos 400 tipos de ordem, mas nem sempre eu explico aquilo. Mas dentro da minha pesquisa tem 400 ordens. Então isso aí é um absurdo. Agora, por exemplo, a ordem que eu dou nas minhas coisas, tudo é de enumeração. Entende? A tendência é essa. Agora veja, até que ponto que isso é um toque? Só que tem aquilo que eu já falei sobre o Monk. Esse negócio de toque tem que ser estudado, não é bem assim não. Tem muita coisa que o correto é isso aí. E para mim, as pessoas que têm mais toque elevado é o serenão. Ele não erra nunca, ele usa tudo correto. Ele nunca passa e nem falta. Vocês ainda passam, vocês ainda faltam? Toda hora? Todo momento? Quem é que esqueceu alguma coisa quando veio para a tertúlia hoje? Tem alguém? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém esqueceu nada? Ah, teve uma, pelo menos uma. Dois, três. Tem mais? Tem mais algum? Tem mais algum? 4. 4 esqueceram. Então veja, 5. Está vendo? Estão começando a mostrar a realidade. E consciência foi consciência. Vai ver que tem o dobro disso. Mas a gente admite. Mas o nave capitânia, faz favor. São duas questões. Eu vou começar pela primeira. O senhor ainda há pouco colocou que essa prova das 200 ideias da imagística, por que essa prova vai ser um curso? O senhor falou essa frase. É um curso, pois tem que ter o professor para fazer o levantamento das pessoas e mostrar as besteiras. Sem curso, o que adianta? É uma prova, curso, um curso, prova. Então nós vamos saber, vai ter uma avaliação. Vai, nossa, eu não estou sabendo de nada, o negócio é terrível. Olha, a Gestapo nunca ficou sabendo o que é isso. Nós já ultrapassamos a Gestapo. Vai ter, eu não estou sabendo. Sim, você está por fora, você tem que saber. Conversa depois com a Nara que ela te dá um preâmbulo. Ok. Qual que é a outra? A outra é a numerologia. Sim. Esse primeiro item. Eu estou chateando você hoje, né? Estou entrando na sua área, né? Não é minha área, não é nossa, né, professor? Não, mas você é especialista. Não, nós somos. Você é a nave capitã, não brinca não. Nós somos especialistas, todos nós. Mas e daí? Esse primeiro item, isso já me chamou a atenção. Por que o senhor colocou com mega foco? Ainda há pouco o senhor disse que isso eu expliquei bem. Abordagem. Se você não tiver um mega foco do início, do princípio, do começo, da sua investigação, que pesquisa besta é essa? Você está fazendo, então, uma cirurgia exploratória. Isso é outra coisa. Uma cirurgia de exploração, você sabe disso, né? Tem médico aqui que pode falar. Ele é cego, não sabe o que é. Então abre a barriga da pessoa para ver o que tem lá dentro, se tem alguma coisa atrapalhada. Hoje eles já estão usando mais, que tem uns filmes que tira lá dentro, dá para ver alguma coisa, o som, etc, tal, aquela coisa. Então essa exploratória seria no foco, porque o mega foco é que me chamou a atenção. O mega foco é você saber, o mega foco inicial. Agora esse mega foco, 5 minutos depois que você começou a pesquisa, você já descobriu uma coisa, já mudou o mega foco. Aí ele fica intermediário. Uma hora depois você já mudou. Uma semana depois. Avançado. Ele já é avançado. Tem uma caminhada. Ele vai desenvolvendo. Agora veja, o que é que eu falo? Tem um princípio para isso, Tânia.
O princípio é o seguinte: os fatos orientam e determinam o direcionamento, a diretriz das suas pesquisas. São os fatos. Se você não seguir isso, tem alguma coisa errada. Os fatos... Você está seguindo os fatos pelo seu capricho? Você está seguindo as pesquisas por simples capricho pessoal? Isso não é o ideal. Quer dizer, também o processo de Você escrever a pode própria. descobrir um megafoco pelo capricho, mas você não pode seguir com esse capricho. Você pode distinguir Pode. o megafoco pelo Isso. Você capricho. pode identificar o megafoco pelo seu capricho. Então, por exemplo, eu quero saber aqui quem é a moça que tem o nariz mais bonito da Cognópolis. Seria um megafoco. E seria um capricho. Nariz é uma das coisas mais difíceis que tem. Não é à toa que os chineses, quando a gente vai lá, eles chamam a gente de Big Nose. Porque eles têm tudo o nariz bonito. Eles acham que sem o nariz bonito não há mulher bonita. Então, o Essa é a megafoco, base da história. o megafoco racional, É. crítico, interassistencial. Tem lógica isso que eu estou falando? Agora veja, você descobriu mais uma técnica de fazer enumeração. Ok? Mais uma. Se você a pegar, 13ª. se você pegar, tem um monte delas, hein? Sim, naquela oficina As que eu técnicas que já apresentei. tem na numerologia são enormes, é só a pessoa prestar atenção. Ok, obrigada. Tá certo? Quem é que está com o microfone? Tem alguém, não? Ah, é. Na página 71, Sim. exemplologia, na Sim. segunda linha, em conscienciológica, está faltando um I. Ah, tá. Tá. Muito bem. O que mais? Isso foi a forma. E o conteúdo? Estou atrás dos conteúdos. Quem é que tem conteúdo? Que ninguém saia. Alguém está com conteúdo aí no bolso. Vamos ver. Eita. Val, Você está querendo aí? Fala. pode falar. Ah, o Arlindo não. O Arlindo é ele tem jogo de mando. Tá certo? Não, ele é sempre... Tem jogo de mando. Não, eu cedo sempre. O caráter... voltar na numerologia, você falou o caráter profundo, depois vem o caráter avançado, é isso? Não, o caráter profundo da explicação Não, e depois vem nós o não caráter falamos- avançado da conclusão. Porque da se não for conclusão. avançado, ele não trouxe ideia nenhuma nova. Eu ia perguntar Ele tem que ser evoluído, avançado, desenvolvido, na frente, top. que o Repor. último não é a explicação, porque eu não estava entendendo. Não, ali é porque tem que tirar o caráter maduro da explicação. Eu sei, passou Corta. tava- E lá no fim você profundo. põe esse que eu estou falando, o caráter avançado da conclusão. Agora, da conclusão. Ah, bom, porque eu estava... Agora, ó, na verdade ali, se você quiser, você pode pôr o caráter avançado das conclusões. Que quase sempre tem Com a- diversificação É dela. que com a conclusão, dá para entender que ele é o último aqui. É que eu tinha posto lá a Agora veja, explicação. é o chique do último, mas você tem que pensar numa coisa. Não é o chique do último. Não existe uma conclusão final. Não, mas aqui, nesse caso, ele está o último. Nesse caso, Ele ele, está no último por causa da conclusão. É que lógico. antes eu tinha posto explicação. ele tem que encerrar uma sessão. Mas a sessão não quer dizer que o assunto acabou. Que aqui está bem crescente, né? Pois é, o crescente, de propósito. Ele não é... a Pois é, mas numerologia- agora a Tânia lá viu. A primeira coisa que eu coloquei foi o megafoco. Porque sem ele não adianta nada. Mas aí, Você vai começar uma pesquisa, você não sabe o que você vai pesquisar? não, Pelo tá. menos, ó, tem que ter. Cheirou alguma coisa. Aqui ele está... Geralmente, numerologia é crescente, mas é sempre, né? Não, Não. varia. Isso varia infinito. Tem Tem que pegar e dar uma olhada dela. Examina que você. Quem for examinar todas as numerologias que já existem aí, vai entender a técnica da enumeração. Já tem muitos Tem que tipos. analisar. Tem algumas dezenas de tipos nisso aí. Se vê pequenas nuances, uma diferença com outra. Essas nuances vocês vão ver agora no próximo mês, aqueles que forem no curso aí nosso, sobre mega pensante, vocês vão ver o que é nuance.
Porque eu estou pegando lá para explicitar as nuances de forma. Se a pessoa começar a entender as nuances de forma, então eu vou falar muito de gramaticologia, mas de uma maneira que qualquer um entende. Não tem jeito de fugir, por causa da enumeração. As minhas fórmulas são todas enumerativas. Então veja esse processo de enumeração. A Tânia vai gostar demais de ver as 200 fórmulas dos megapensantes trivocabulários. Mas existem 3 formas. Existe a decrescente. Existe. E existe de altos e baixos. Vamos dizer assim, Existe a e decrescente. São 3 Existe. coisas. Agora, ó, existe também aquela que é ambígua. Uma coisa, por exemplo, ela é decrescente para melhorar. E ela pode ser crescente para melhorar. Depende do que é. O que você está fazendo? Está entendendo? Então, por exemplo, você vai fazer uma enumeração de alguma coisa. Então você fala genocídio, massacre, homicídio, agressão física. Está decrescendo. Agora, então, veja, ao mesmo tempo que está melhorando o nível moral da história. Agora, depois disso, eu já falei 4, faltam 3, arranja as 3 aí. No fim, a pessoa vai, você tem que pôr arrependimento, remorso e interassistencialidade. O que você acha? Você está começando a entender como é que é o negócio da numeração? Agora, gente, eu raramente já encontrei gente que usa a mentalidade enumerativa do jeito que é o enumerador. Ele e eu são os maiores que eu encontrei até hoje nisso aí, em matéria técnica. Deve existir muito mais, mas eu não sei quem. Entende? Agora, eu vejo o seguinte, para alcançar a evoluciologia é necessária a numerologia. Você está entendendo, Tânia? Para se alcançar a evoluciologia é necessária a numerologia. Então, para se alcançar matemática superior, é necessária a aritmética. Então, são todos pré-requisitos que nós precisamos. A própria escala evolutiva e numerologia. Agora, eu insisto muito com essas coisas que parece que eu sou bobo, porque fico dando muito valor para a gramática. Vocês vão ver agora se eu dou valor para a gramática. Pela primeira vez eu vou falar em gramática com vocês através das fórmulas redacionais lá do processo dos megapensantes. Mas aí vocês vão ver como é que isso tem valor. A pergunta final é o seguinte: quando é que você destaca que é crescente ou decrescente? Quando aquilo é mais pedagógico. O que é o mais pedagógico? O que é o mais didático? O que é mais explicitativo? É esse que nós temos que pegar. Agora aqui. Eu não sei se entendi bem. Se eu aplicar explicação explicitante, eu não estaria, de uma certa forma, usando de rodeios? Não, isso é por causa da sua cabeça. Eu não faço rodeio. Eu vou direto aos finalmente, não é isso? O problema todo é não usar nenhuma distorção do seu pensamento. Quem pensa isso é porque faz rodeio. Olha, não seja artista, seja pesquisadora, cientista. Aí a coisa muda. Tem nada disso. Agora, explicitação, explicitante. Olha o que é que eu acabei de fazer. Não fiz um aí, não. Agora eu acho que eu fiz, não fiz? Como é que foi? Genocídio, massacre, homicídio, agressão física, depois arrependimento, remorso, interassistencialidade. O que vocês acham? Eu estou usando, você me perdoa que eu estou invadindo a sua área, Tânia, usando a numerologia para explicar aqui a pergunta da explicitação explicitante, ou a explicação explicitante. Mas isso não tem lógica, isso aí? Tem? Agora aqui. Procuro aplicar a TARES, mas sei que ainda tem muito a aprender em termos de teática. Busco ter intenção de contribuir com a evolução da pessoa. Porém, tenho visto que às vezes não aguardo o momento para falar. O que causa um feedback imediato da pessoa de que estou fazendo estupro evolutivo. Então você já sabe por que é que você faz isso. Que tal morder na língua? Depois de um tempo, vejo que a pessoa melhora no aspecto que falei.
Estou fazendo tais ou estupro evolutivo? Como posso melhorar? Olha, você deve contar até 10. Se não der certo, conta até 100. Essa que é a técnica mais usada internacionalmente. Está havendo uma impulsividade na explicitação. Tá certo? Acho que esse aqui é o diagnóstico aqui no caso. Está havendo, então, uma ansiedade no processo didático. Está havendo, portanto, no caso, uma precipitação do professor, da professora. Mas fala. Professor, duas coisas. Uma sugestão na remissologia, né, e uma pergunta. Por que o senhor não colocou abertismo consciencial na remissologia como um verbete? Porque eu ponho demais nos verbetes todos. Então, esse aí, como entra em tudo... Você sabe que a maioria dos verbetes eu posso pôr abertismo consciencial, que cola. Sim. Então, eu estou evitando, que é demais. Tem alguns que agora eu já estou com 1.253 verbetes no papo. 1.253, você veja bem, eu já tenho, está me faltando aí, eu tenho, na verdade, são 5/8 daquilo que eu planejei no início. É muita coisa já. 5/8, 250 cada um, são 8. Eu já tenho 1.253. Então eu já tenho que começar agora a me policiar para não falar a mesma coisa para tudo. Eu tenho que mostrar as diferenças. Agora, eu vou fazer uma demonstração maior de diferença mais tarde na terapeuticologia, que ainda a gente ainda não colocou. Tem muita coisa para pôr lá dentro. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Que eu não posso, senão a pessoa leu um verbete, leu todos. É igual ler os livros de Chico Xavier, ou ler o livro do Krishnamurti. Você leu um, você leu a maioria. Comigo, a pessoa tem que ler o verbete e ela fala assim, não, é tudo parecido. Mas tem uma coisa aqui que é diferente, senão não adianta nada. E a diferença minha, às vezes, é enorme. Não parece não, mas é. No processo, por exemplo, aqui, da argumentologia, da exemplologia, o problema, por exemplo, aqui do detalhismo, começa o seguinte, querendo ou não, eu estou usando mais ou menos hoje mais de 100 especialidades. Cada verbete começa especificando uma especialidade, já começa a ter uma diferença. Segundo, os temas da tematologia são 3 básicos. Terceiro, a tributologia são 3 tipos. Então, começa a dar uma série de condições. Outra coisa, as sessões são 70. Então, isso é que vai dar a diferença. Nunca vai ser igual uma mensagem mediúnica do Chico Xavier ou um livro do Krishnamurti. Mas fala, por favor. Não, eu ia fazer umas observações aqui. Na neossinapsiologia, engraçado que, não sei se está certo. As neossinapses geradas pelas neoinformações. Isso, acabou que ela ficou, para mim, ficou como se fosse uma subespecialidade da interaciologia, né? Porque você diz na interaciologia... Pois é, mas agora veja, as neossinapses geradas pelas neoinformações, nunca a gente sabe o que é que vai dar aquilo, né? Que a ideia é nova. Sim, não, e é mais importante, é como se fosse uma interaciologia. Agora, na hora que você está fazendo uma explicitação qualquer, dando uma informação, se o termo é novo, você tem que deixar, ou tem que criar problema com esse termo, do jeito que eu faço. Hoje, por exemplo, a gente falou da sofocracia, que alguém poderia perguntar. Então eu falei com ela, estudo, você ia perguntar. Não, ele ia perguntar, você está vendo como é que é? Porque é de que? De sofismo? Isso não? Não. É de que? Aí ele está pensando que é sofismo, explica. É a sabedoria da filosofia. A sofocracia é isso. Então, por exemplo, é aquilo que o Sócrates quis colocar na República. O livro lá. Lembra o negócio da República? Do Platão. Aqui o Sócrates inspirou o Platão. Platão fez um livro que chama República. E lá no fundo, o problema dele era a sofocracia. De estrutura. Colocar só gente de cabeça, dirigindo as coisas e tal. Isso é importante. Gente de cabeça que eu estou falando não é você não. Você é tecnicista, não é até você não. É ele.
filósofo. eu não sou filósofo. Tem que dar valor para o Arlindo. Eu dou valor, sim. Dou maior valor para o Arlindo. Ele passou um apartamento para vir, só não vim para fora por causa do apartamento. Agora, veja, os dois aqui é o seguinte, o paulistano contra o carioca. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha nisso. Cada um mais poluído que o outro. É isso? Tudo bem. Não tem nada. Tudo limpo. Então, outras coisas aqui. Eu ia perguntar outro dia já isso da reaprendizagem, da reaprendência, né? A reeducação mental, consciencial, ela poderia nem existir nesse nível que tem que existir se a gente tivesse um pouco mais adiantado, né? Quer dizer, a contingência do estágio inicial da maior parte. Você não precisava de refundir de tudo que você já sabe. Se você soubesse coisas boas, prioritárias. Igual aprender a andar de bicicleta, né? Você já sabe, já começa bem da primeira vez. Eu aprendi de forma viciada a coisa. Agora a gente poderia estar num nível no planeta aqui, se não tivesse feito tanta besteira, você acha que não fosse necessária essa reciclagem tão grande? Não, se você tivesse vindo já dominando certas coisas, você não faria tanta besteira aqui. Sim, eu estou dizendo todo mundo. Não, eu não sei, né? Tem uns aqui que eu não sei, porque tem gente aí extraterrestre mais forte, né? Eu não sei como é que é. Eu não ponho a mão nessa cumbuca. Agora, você não. E você veio com gêmeo, quer dizer, dessa vida. Tudo tem sua razão, né? Você precisa ter muito cuidado com ele, porque tem um gêmeo, né? Você sabe. Qualquer coisa, junto os dois, é um reforço danado. Isso aí é técnica de autorreflexão, né? Você falou uma vez, né? Você fica mais reflexivo desde pequeno, né? O pessoal não entende isso, mas... Não entende. Mas olha, você entendeu o que eu falei. Você entendeu, porque você sofre... Aqui, ó. Você sofre o problema. Você vive o caso. Você falou isso aí, cara, de técnica, de genialidade, lá no Fórum Ipanema uma vez. Foi. Já sacou isso. Não, com o dedo no seu nariz, assim. Não, mas isso aí eu já sei há muito tempo. O que eu não sabia é o negócio da... Isso aí demorou para entender. Só com os 20 e poucos anos que eu vi o negócio... Pois é isso que eu estava falando com ele, que a gente vai dando as coisas devagar. Isso. Não adianta você chegar e desovar tudo uma vez. Não resolve. Não, porque não tem base vivencial. Você asfixia a pessoa. Não tem base vivencial, a interpretação é toda errada e o sujeito fica doido também. Ou então não assimila nada. Mas eu vi o negócio isso eu vou até falar para o pessoal, não sei se os gêneros aqui... Agora, a desova copiosa asfixia o ouvinte. Tá, mas nesse caso da genialidade tem outro negócio que é da... Como é que a gente chama? Do gêmeo siamês, né? Mas que não é siamês. Mas não é siamês. Não é siamês fisicamente siamês. Como é que é o sinônimo que tem? Tem vários tipos aí da gemelidade. A gemelidade não, mas a siamês univitelina e não vitelina. Isso. Não, essa aqui é o gêmeo sanguíneo. Então, mas além disso, tem a coisa do caso patológico de nascerem às vezes grudados, né? Então eu via com outros caras que me orientaram como você e falava às vezes, não, mas o cara está mais harmonizado que eu. Eles riam na minha cara e falavam, mas o que é isso? Burrice. Você também me falou um outro dia, não, é impossível. O cara está passando pelo gênero, está em harmonia. E depois ele caiu a ficha, eu vi a conexão que tem dos gêmeos na parte da processo da genialidade. Isso, desse grau de siamesidade, vamos dizer, eu esqueci o outro nome. Gemelidade. Não, é mais do que a genialidade. Nesse caso é da conexão mesmo. Não, aí é um problema do passado. Isso aí é um processo da paragenética. Sim, mas eu só entendi isso, só caiu a ficha quando eu vi duas gêmeas e vi a conexão das duas na praia. Uma vez andando no calçadão. Aí que eu me toquei, falei, que burrice, né? Isso com mais de 20 anos. Mas tem uma outra coisa que eu queria perguntar aqui. Esse negócio que fala agora que está saindo o som, né? Da exemplologia, que eu estou segurando direito. Mas o negócio de segurar o microfone não é comigo mesmo, não. Eficácia explicativa evoluída, né? A gente poderia dizer que o máximo da eficácia explicativa é a transmissão de pensamento em bloco, tipo conscienciês, ou quando há nível... Eu não acho. Talvez uma coisa que a gente possa lembrar, que é difícil você excluir, aí no caso, a inteligência evolutiva. Não, o que vocês acham? Eu acho que é premissa. Pois é, esse aqui eu acho que é... Então, a explicativa evoluída, mais séria, é você expor o processo da inteligência evolutiva teática dentro daquele tema.
Eu acho que esse aí é um dos mais Agora, uma avançados. vez, vamos supor que já se tem entre duas consciências. Agora, ó, tem essa várias coisas inteligência aqui aí. que eu repito todo dia para ver se eu bato na tecla, vocês vão entender. Inteligência evolutiva, cosmoética, prioridade. Se juntar essas três coisas, serve para tudo. É aquilo também que eu estava falando aí com ele. Você está entendendo? Isso também serve para qualquer coisa. A maioria dos verbetes, para mostrar positividade, se eu mostrar essas três coisas, serve para tudo. Eu não posso pôr em todos os verbetes. Senão fica banal, fica rebarbativo, fica, entendeu? Nossa, tá Bato pensênico, negativo. Mas então, já tendo esse nível entre duas consciências, pode haver uma transmissão de informação de nível de bloco instantânea nesse mental, de mental soma, mental soma. Agora, ó, Né? esse Isso é máximo de negócio produtividade. seria bom né? você estudar isso que eu falo sobre o rapport, a empatia, a afinidade, essa interfusão consciencial intelectiva. Aham. Agora, ó, existe aquilo que eles já tentaram fazer, e fala-se muito até lá na Wicca, nas questões de problemas místicos, etc. e tal, sobre o problema de você fica aí e a outra pessoa fica aqui. Agora, vamos supor, de sexo diferente para dar mais contraste. Você passa e incorpora no corpo dela, ela passa e incorpora no seu corpo. E vocês vão conversar um com o outro. Com isso, é o primeiro passo para a pessoa entender o que é gênero. Entende? Por causa da diferença de sexo aí no caso. Agora, esse é um dos fenômenos mais avançados que tem, é essa troca de... Eles fazem filme, um monte de filme de Hollywood. Pois é, mas agora isso é filme. Não, isso é bobagem. É muito Mas é difícil, bacana, a maioria não chega a entrar nisso. Pelo seguinte, primeira coisa, tem que ter uma predisposição muito grande entre duas pessoas que tem uma afinidade profundíssima, senão nada funciona. Agora, isso aí é que você tem agora que começar a estudar. A gemelidade não quer dizer que seja uma predisposição para isso, nem sempre é. Há gêmeos que não se engolem um com o outro. Então tem que examinar, tem outros fatores mais sérios no assunto. O que eu vejo que talvez seja um fator mais sério é novamente a inteligência evolutiva. É o nível de inteligência evolutiva mais ou menos no mesmo nível, nivelado. Isso. Então eles vão entender mais ou menos, as experiências estão mais ou menos no mesmo patamar. Então isso pode ter mais afinidade. Agora, isso tem que ser totalmente harmônico, positivo, né? Pra não ter... Não rebarba pode ter, depois. isso não pode dar ressaca energética. Então, o cara tem que dominar Tem que ser desafio, uma perfeito. série de outras coisas, né? Agora, outra coisa. Mas é importante fazer, então. Isso aí pode ocorrer com uma predisposição muito grande numa dupla evolutiva aonde já alcançou o orgasmo. Se os dois alcançarem, já saber o que é que a gente fala de orgasmo, tem chance para fazer isso. Por quê? O orgasmo já é um processo de descoincidência. Já está começando a trabalhar com a coisa. E outra coisa, mexendo com a energia mais grossa, primária, que é a sexual. É o sexo chakra. Com isso, então, se a pessoa dominou lá embaixo, ela começa a dominar até chegar na cobertura. Tem que sair do porão. Não, pra você poder sentir o todo, né? Senão você não tem como dizer que está entendendo realmente o processo. Ainda mais como estado de gênero, como você falou. Agora, tudo é um problema de se estudar. Tem muita coisa ainda para estudar nesses fenômenos avançados desse Nesse jeito. caso, a prática não pode fugir de espírito. Aqui na politicologia, você se referiu ainda há pouco aí à sofocracia, né? Que era o processo de botar pessoas com a sabedoria de cabeça, geralmente mais velhas também, até para dirigir as coisas. Mas você já escreveu, não sei se foi no Reurbanizados ou no Pacíficos, aquela questão também das pessoas já de mais idade deixar a parte de gestão para as pessoas mais novas, para poderem até se dedicar mais à questão de pesquisa. Elas vão ideias e ser tal. as eminências pardas e acabar com a gerontocracia. Você está entendendo? Não tem a gerontocracia, que é o Estado dirigido pelos anciões, os elders. Agora, eles podem dirigir, mas nos bastidores, então vira eminência parda.
Então eles são consultores, Tipo um não são os conselho. governadores. Perfeito. Isso é que é uma das coisas melhores que pode existir aí do cara. Perfeito. Eu não entrei em política nenhuma. Agora eu sou consultor de um monte de política, você sabe disso. Minha vida inteira eu mexi com isso. Até um certo ponto eu estou dentro dessa. Sou perna quebrada, estou fazendo força, mas eu tenho pelo menos noção dessa história. Se aproveita Se eu essa- insistir dentro de umas 100 vidas, eu já vou saber o que é isso direito. Está entendendo? Porque o negócio vai assim, ó. É pouco a pouco, não é fácil. Agora, essa coordenação política do Estado ou da população feita pelo líder, ela é sempre problemática em qualquer posição, qualquer época, em qualquer local. Então, isso tudo a gente tem que ver por causa das políticas sociais. Elas são as mais difíceis que tem. Agora, por exemplo, no Brasil, há muita política social hoje. Algumas são até bem escolhidas, bem empregadas, etc. Mas até que ponto que a demagogia política do populismo está passando da conta? Na hora que tem a corrupção generalizada, do jeito que tem hoje no Brasil, mostra que já passou da conta. Tem alguma coisa errada nisso. O Senado está com um problemão danado. A hora que entrou lá o nosso amigo, que é lá o cacique do Nordeste, lá, né? Que o nome não é cacique, né? Como é que é o nome? Coronel. Então já criou problema. O negócio todo dia está acontecendo uma coisa. Os caras estão reclamando. Os jornais, as revistas dessa semana estão falando desse negócio todo aí. A situação é precária. Agora veja, precisava de começar. Se começar pelo Senado é uma boa coisa, depois pega a Câmara. Não é isso? Mas e o, como é que é? E o Supremo Tribunal Federal? Quando é que vai se manifestar para valer mesmo? Quando é que vão melhorar o direito tributário, não é? O direito em geral, no Brasil. Agora, Valdo, quando você está vendo todas essas coisas estourando aí dentro do intrafísico, né, principalmente aqui no Brasil, você vê algum movimento dos amparadores para tentar compensar, por outro lado, para tentar renovar isso? Você vê alguma ação mais efetiva? Como é que está isso extrafisicamente? Eu nunca vi tanto amparador como tem hoje, tudo quanto é lugar. Isso é de vidas com os réus, estão renascendo. Eles aumentaram o número de assistência. Isso é um fato. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Tem um amigo meu que morreu aí. Clodovil. Você sabe quem? Clodovil. Agora, o que se passa? Eu só achei esquisito uma coisa. Eu já tinha tido um AVC. Agora, um ano depois, eu tenho esse outro. Agora, bateu com a cabeça, saiu da cama, bateu no chão. Quando eles falaram isso, eu perguntei lá. Me conta, tinha gente na casa dele? Eu falei, não falaram que tem não. Mas depois falaram que tinha 2 pessoas lá, né? Sabe estudar isso aí mais. Eu sou o cara que nasci em Minas Gerais, eu sou desconfiado. Não é porque eu vejo Lei e Order, ou a Cross Jordan, ou o Monk, ou converso demais com a Cris. Não. O problema é o seguinte, seria bom explicitar isso aí direitinho, né? O que é que se passou? Entende? Eu acho que ainda vai aparecer alguma notícia sobre isso. Se vocês veem, vocês me falam. Me avisa. Agora, ele foi absolvido dos negócios dele logo. Ele morreu depois da absolvição. Bacana isso. Para ele. Para ele é. Ele era uma espécie de Voltaire, né? É o boca larga. Falava demais. De tudo, sobre todos, etc. Mas era uma pessoa muito inteligente. O povo fala que ele não gostava da mãe, mas não é bem assim não. Eu fiz uma viagem junto com ele, nós conversamos horas. Agora, o que é que se passa? Ele já tinha visto a mãe fora do corpo. E ele gostava da mãe. Não é bem isso que o povo fala, não. Então, há muita coisa sobre ele que o povo fala que não é bem isso, não. Pelo que eu conheci o Clô, não é bem isso, não. Agora, era uma pessoa controvertível, controvertida, controversa.
E ele fazia questão de ser, que aquilo que mantinha ele na onda, né? Não é isso? Na crista da onda. Agora, isso aí que eu estou falando, eu não estou dizendo o que houve, nem o que não houve. Eu estou só sugerindo. Qualquer coisa vamos chamar Crossing Jordan. Não é isso? Para ver o que é que se passa nessa história aí, que eu não sei bem. Né? Mas pode falar. Ronaldo, você colocou que a pessoa precisa falar a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, ver tudo certinho. E com as palavras certinhas. Com as palavras certas. E com as testemunhas corretas. E outra coisa, se for possível, com os amparadores adequados, especializados. Então, para a pessoa fazer tudo isso, ela precisa ter inteligência contextual. A minha pergunta é, qual que é a melhor maneira para desenvolver inteligência contextual? A melhor maneira é você ter linearidade na sua pensionização. Se você tem qualquer coisa que você vai fazer, você vai ver os detalhes. Agora, usar a técnica do detalhismo e a técnica da exaustividade, sem cansaço. Não pode a pessoa cansar de nada disso. Não é ter paciência, não. É ficar incansável. A paciência é uma coisa até, nesse aspecto, até secundária. O problema é a pessoa não se cansar. Agora, o que é uma pessoa que não se cansa? É aquela que tem o autodidatismo até na hora de ser cremada ou enterrada. Antes de ser, fala, não, espera aí que eu ainda quero aprender uma coisa. O que é mesmo que você falou? Me explica aí. Isso é que seria o ideal. Entendeu? Então, esse aqui é o negócio que a gente tem que levar para frente. Não se cansar de aprender. Eu queria que o senhor correlacionasse essa mente enumerativa com essa linearidade do pensamento. Isso aí é o ideal. Aí você está juntando aquilo que nós chamamos do número com a letra. Essa aqui é a técnica do número com a letra. Eu mesmo já falei sobre isso aqui. Então, por exemplo, o que é o número com a letra? É o processo da conta com o texto. Contexto. Então, é o contexto aritmético, é o contexto matemático. Contexto matemático. Aí é que entra o numeral e o ordinal. Você está entendendo? Dentro do processo cardinal da história, da ideia, da situação. Então, por exemplo, eu vi isso muito cedo, levei isso a sério. Depois é que eu vim descobrir, por exemplo, que os filósofos estudam essas coisas, que o físico, por exemplo, antes de mais nada, ele gosta de estudar mais a matemática, que o físico, por exemplo, um bom número deles são músicos. Tudo isso é o processo. Então, é o MacGyver que toca piano. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, uma coisa muito séria é juntar isso, uma coisa com outra. Então, por exemplo, é o Mário, que é engenheiro e psicólogo. Olha aí, as duas coisas são interativas. Isso é o crescendo. É um binômio, mas é uma interação. É um crescendo positivo. Então, no caso aí, o que a gente quer dizer é isso. Então, veja, linearidade do pensamento. Você está dentro da cosmolinearidade, quer dizer, no cosmos. Agora aí você começa a ver a numeração, para não ficar na unidade. Você vai para o conjunto. Na hora que você entra no conjunto, é o processo a equação dos conjuntos da matemática. O problema é quando você junta. É aquilo que eu chamo. Uma pessoa dessa é uma pessoa plural. Já viu falar? Consim plural. Ela não é uma consim simplista. Então, por exemplo, eu desejaria fazer todos vocês, aqueles que ainda não são, consins plurais. Por isso que eu insisto com essas condições nossas aqui. Agora, por exemplo, um cara que já é consim plural, com todas as bobagens dele, é o Arlindo. E Arlindo, todas as suas bobagens, você é uma consim plural. Porque mexe, ele pega as coisas através da filosofia que ele estudou, ele consegue alcançar, ele transborda, ele sai do bloco. A maioria aqui, o que é que eu falo? Qual é um dos maiores problemas nossos? Sair do bloco. O erro lógico. O povo tem dificuldade para entender isso.
Então, você agora está pegando aí o que é a coisa séria. Agora, ó, a hora que eu te falo, o caso da crase, é isso. Você entendeu? Entra aí. Nós temos que estudar isso agora. Uma pergunta sobre a questão das visitas no curso intermissivo a outros planetas, que volta e meia você comenta, né? Essas visitas podem chegar num ponto de ser setorizadas no sentido de consciencioterapeutas ou pessoas que vão mexer com consciencioterapia, com CX, que vão mexer na ressoma com consciencioterapia, visitarem para ver aqui, a consciencioterapia. Até na época que eu examinei e participei dessas coisas, o que tinha mais era para ampliar a fraternidade do povo. Isso, você comenta justamente ainda não isso. tinha chegado um nível desse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, com o passar do tempo, isso tudo vai acontecer, que é o caso meu, por exemplo, examinando o processo da fisiologia do EM. Fisiologia com EM, né? A parafisiologia psicossomática dele. Quer dizer, seriam visitas especializadas, né? Sim. Então, por exemplo, o pessoal do paradireito Não, a visitaria excursão lugares... científica, Excursão planetária, científica. interplanetária. Excursão científica interplanetária. Mas... Porque é isso que eles fazem. Entendeu? Existe isso. Agora, existe uma outra coisa. O AIEC, ele tem, às vezes, contato com essas coisas para estudar o negócio que ele estuda da consciência. Então, por exemplo, examinar o micro-universo consciencial seu é uma coisa. Examinar do extraterrestre é outra. Isso interessa para ele. Aí já a transcendência do processo da parafisiologia é enorme, das funções aí da consciência. Entendeu? Agora, eu acho que isso tudo vai ficar mais prático com o tempo. Que as pessoas vão ficar mais traquejadas para sair e voltar. E há um interesse. É igualzinho o caso, por exemplo, quando começou o negócio da astronáutica, eles perguntaram para mim assim, Valdo, o que você acha que isso vai acontecer? Eu falei assim, eu acho o máximo, mas devido ao processo extrafísico. A hora que começar a ficar banal a saída da Terra, isso mostra que já está banal a saída da Terra extrafisicamente, de ir e voltar. Você está entendendo? Que é justamente essas viagens interplanetárias. São viagens assim, são excursões, que é muito mais fácil fazer o processo extrafísico. Mas é muito mais difícil não criar estupro evolutivo. É mais difícil não criar. É mais difícil. Tem que tomar cuidado. Qualquer coisa passa da conta, extrapola o limite e aquilo pode estourar. Dá uma inculcação, um monte de coisa que pode acontecer. Eu tive pensando assim, no primeiro curso intermissivo, que é o caso nosso aqui, é o que você comentou, o objetivo era mais ampliar, né, sair do egão. Ampliar porque uma boa parte, nós todos, nós É. passamos muito tempo na baratrosfera. Só se pensava no negativo e pontual. Pensando em determinadas consciências, que você estava com raiva delas, que você odiava, que você fazia isso. Então, a humanidade mesmo não foi vista. Outra coisa, a humanidade para nós, quanto mais você vai tendo retrocognições, menor fica. Seria aquela visão panorâmica que a topeira tem. É só um buraco onde ela mora, na casa dela. Sim. Então precisa de ver todos os processos do landscape. O negócio de 360 graus no cosmos, isso não tem. Então, quando a pessoa sai, a primeira coisa que ela vai ver vai ser isso. Ampliar. É muito ambiente, é muito espaço, é muita gente. Esse gente é que é importante. Então, isso aí tem a ver com aquele verbete que você escreveu, amplitude pensênica, né? Na verdade, é ampliar a abordagem da pessoa, né? Mas aí eu fico pensando, num segundo curso intermissivo, se a pessoa já assentou mais, quer dizer, teve êxito, né, na execução da ProEx, ela pode entrar nessa mais específica na visita técnica, né? Quer dizer, para dar um upgrade no trabalho, né? O problema não é bem o segundo curso, não. É ver o que a pessoa está fazendo, o serviço dela, exigindo ela vai. Então isso supera o processo dela, ou a vontade dela, ou o capricho dela, ou a intenção que ela tem. O próprio trabalho vai mostrar isso. Isso aí é o que nós chamamos do extrapolacionismo. Esse extrapolacionismo que eu falo, estenda isso por tudo quanto é lado. Vocês vão começar a entender as coisas que eu digo.
Eu tenho uma opção de coisa aqui que o povo pode olhar para mim e achar que eu sou isso, que sou aquilo. Não sou nada. Isso tudo é extrapolacionismo. E eu sei que eu vi o galo cantar. O problema todo é esse. Agora, escutar o galo cantar não quer dizer que você canta igual ele. Cocorocó, não, o meu está desafinado. Está entendendo como é que é? O galo Zé. E outra coisa, eu estou cantando de dia, quer dizer, não estou bom, não. Tá igual aquele galo lá da sítio. Mas olha, o que mais? O que tem mais aí com você? Você quer falar aí? Está saindo? Tá. Isso que eu estava dizendo de amplitude pensênica, né? Na verdade, você está encurtando com cosmovisão e com uma compreensão melhor, você está dimensionando melhor a realidade, né? Porque aquilo às vezes não é. A gente às vezes mesmo vê que mundinho pequeno, né? Porque está ampliando o conhecimento. Sei, mas a ampliação do conhecimento pega o micro e o macro. Então. Pensa nisso. Então, e há um encurtamento, não, há uma amplitude maior de pensalidade. Mas agora o problema todo é o pontual e o cosmovisiológico. Então, com a cosmovisão, né? É isso que eu estava falando aí. É o megafoco e a panorâmica, o cosmorama da história. Isso aí dentro de parapsiquismo, por exemplo, é desassombro. Agora, no parapsiquismo, é preciso de haver, por exemplo, a pangrafia, a pancognição, a omnicognição, a omnivisão, a cosmoconscienciologia, tudo já é grandona. Então, na verdade... Agora, por exemplo, tudo que você for falar de consciência livre, você tem que usar holo, cosmos, mega, maxi, não tem outro jeito, todos esses prefixos. Então, isso é uma outra coisa que eu ia perguntar também. Por que é uma pergunta, se a gente poderia estudar mais a harmoniologia, vocês estão falando aí de pluralismo, polivalência, né? E o Ivo perguntou da inteligência contextual, né? Aí tudo você vai levando para o pluralismo de ação, atacadismo consciente, polimatia, atacadismo. Então eu te pergunto, né? E a gente estuda muito a holossomática, a gente estuda cosmovisiologia sobre vários assuntos, tudologia. Não há, sem ser pela matemática, como você fala às vezes, matematização dos conceitos, mental somática, como a gente estudar a harmoniologia um pouco mais avançada, independente da área. Ajuda. Não, estudo ajuda. Não, eu quero saber se há meios... Ajuda. Agora, uma coisa que poderia ajudar também, a gente colocou uma placa ali na entrada do tertuliário, colocando lá, filial da rede do macro. Sim, isso. Você está entendendo que é isso aí? Mas filial da rede do macro. Aí a gente coloca umas empilhadeiras de ideias aqui dentro. Entende? A ver se coloca aí. Cada um leva para casa umas pilhas de ideias, todo dia. Isso seria o máximo. Então, o jeito é induzir as pessoas a pensarem em bloco maior. Pensar grande, para elas se tornarem consciências plurais. Tá, mas isso que eu estou te pensando, não tem uma forma independente de assuntos? Ou não, esse que nós temos aqui. Tem que fazer isso que eu estou fazendo, levar direito. Não adianta filosofar sobre a harmoniologia, como faziam. Tem que ver a parte teática. A filosofia, ela não é boa, porque é só teoria, a maioria. A filosofia prática... Não é essa filosofia clássica, não, estou dizendo... Eu sei, essa mas por isso é que eu uso. O processo é de ciência, antes de mais nada. Filosofia é eminência para da ciência. Por exemplo, aquela parte lá de Pitágoras e de harmoniologia, só isso também não... Agora veja, você mexeu muito na filosofia, chega num ponto que você entra na mateologia, acabou. Você não pode perder tempo daí em diante. Porque tira o chão, né, das pessoas. Né? Acabou. Hoje, lendo o tratado Homo Sapiens Pacífico, página 950, no capítulo 366, sobre serenões e macrosomática, vi o texto. Agora, entre parênteses. Segundo a hipótese mais lógica, o Homo sapiens serenis só emprega macrosomas dentro do ciclo multiexistencial evoluído, sempre sob o critério da atividade evolutiva de liderança. Poderia explicar a atividade evolutiva de liderança? Que atividades são essas? Tem relação com a tertúlia de ontem, a atividade omnidirecional? Só tem. Estou pesquisando sobre liderança. Poderia me dar algumas dicas de estudo para esse tema? Olha,
O caso todo é o seguinte: liderança é a base de tudo. Agora, para você ver a liderança, você tem que estudar uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes, vou ser obrigado a falar de novo. O pior líder que já apareceu na face da Terra, atualmente, ao que tudo indica, segundo a história, vocês sabem quem é? Quem é que foi? Adolfo Hitler. Ontem eu consegui arranjar aí, que a Cris, nós estávamos olhando os filmes e arranjamos um filme que eu estou procurando desde a década de 60. Chama A Vida Secreta de Adolfo Hitler. É um documentário de 53 minutos que mostra a vida íntima com as coisas dele toda, desde que ele subiu ao poder. É como se fosse o resumo da vida dele, daquela biografia enorme do nosso amigo que eu falei aqui. Quem vê esses 53 minutos vai ter uma ideia da biografia dele. Eu não vi nenhum erro. Agora, o que eles mostram de foto da época, de preto e branco da situação, é uma coisa horrível. O filme não deve ser visto à noite, porque senão a pessoa vai dormir e vai ter pesadelo. Porque mostra toda a loucura do Hitler, desde o início até o fim. E explicita tudo. Outra coisa, a guerra acabou em 1945. Esse filme foi feito logo em seguida que a guerra acabou. Foi em 1945. Agora, ó, tem ele aí por tudo quanto é lado. Tem um monte uma porção de duplicata dele. Falei assim, eu procurei esse negócio tantos anos, eu sabia que existia. Nunca a gente achava. Eu queria ver o troço como era, como é que foi feito, tudo. Agora, então, veja bem. Seria bom a nossa amiga aqui pegar com muita paciência e ver biografia, por exemplo, essa do Hitler, e ver essa vida secreta do Hitler, que é esse filme. Agora, por aí você vai ver o que é liderança errada. Se você começar a estudar liderança errada, você vai só ver o contrário, que você vai ver o que é positiva. Como essa é a pior que tem, é o pior líder que nós já tivemos na Terra, você vai ver como é que é o serenão, que é o contrário do Hitler. A gente vai começar a entender isso tudo aí com calma. De modo que serenões e macrossomática. Vou agora só analisar uma coisinha aqui. Segundo hipótese mais lógica, o Homo sapiens só emprega macrossoma. Sim, tudo indica que ele tem macrossoma sempre. E dentro do ciclo multiexistencial pessoal evoluído dele. É lógico que é. Agora, sempre com critério de atividade evolutiva e de liderança. Por quê? Fisicamente, são eles que alcançaram o maior patamar, o maior nível de inteligência, de lucidez, de conhecimento, de cognição na Terra. De modo que eles têm que ser o líder maior que tem aqui nessa dimensão, é o serenão aqui a cabeça, não é outro. De modo que vamos entender que aqui está tudo claro, não vamos esquecer isso não. Agora, atividade evolutiva de liderança. O que os serenões fazem? É muita coisa que a gente não sabe, é aquele negócio do colégio invisível de serenões. O que essa turma não faz? Uma coisa só eu te digo lá de cara, se você for analisar, lá eu estou falando também lá no livro. Cada serenão tem uma certa influência ou vamos dizer, uma atividade assistencial que se estende para o continente. Nunca fica pequeno, quase sempre está mexendo com um continente inteiro ou mais de um continente. Então isso já dá uma ideia do processo que nós estamos falando aqui. Tertuliário, filial da rede do macro. Tá certo? Que tudo é grande. Tudo tem que ser levado para o Homo sapiens complexus. No caso aí seria vamos dizer, pluralis. Tá certo? É o único jeito da pessoa começar a entender como é que é essa situação. Agora, liderança. Existe no estudo da liderança um outro aspecto que não pode ser esquecido. Alguém quer falar o que é? O liderado. Sem o liderado, a pessoa também não pode cogitar o que é o líder. Tem que haver um confronto, um estudo, um paralelismo, um cotejo. Tem que haver uma associação de ideias para ver. Não existe líder sem liderado. Não existe liderado sem líder. Isso aí seria aquilo que eles chamam de acéfalo. Aí não existe. Ele então não é liderado, porque ele se tornou o líder dele mesmo.
Você está entendendo o que ele quer dizer? Agora, existe uma terceira condição, ou segunda, se vocês quiserem, mas uma terceira do ponto de vista da liderança. Qual que é? Já que você falou na segunda, qual a terceira? Não. Estou falando uma coisa que é o resumo de tudo. Cosmoeticologia. Com a cosmoética ele tem tudo, ele não está perdendo tempo, ele vai direto naquilo que interessa. Ele tem a priorologia, ele tem a qualificação do esforço, ele tem o desenvolvimento, tem a evolução em si. Então a cosmoética leva para isso tudo. Então veja, quem é que tem o melhor código pessoal de cosmoética? Na Terra é o serenão. É uma coisa óbvia. Então isso tudo seria bom a nossa amiga aqui, estudar também. Agora, a atividade omnidimensional, uma dúvida que é, sobre todos os aspectos. Agora veja, a atividade omnidimensional, nós todos estamos caminhando para isso, né? A gente tem que ver como é que a gente faz. A hora que o Arlindo se manifesta aqui na tertúlia, ele está mexendo com outras dimensões. Está ou não está? Cada turma que está escutando o que você está falando, de modo que observa bem o que você está falando, Arlindo. Toda vez que você vai para casa, você dorme depois à noite, não dorme? Então ele está com a consciência boa. A sua eu não sei, que ainda não te perguntei. Mais ou menos. Mais ou menos. A dele é mais ou menos, viu? Tá certo? Pode falar um negócio? Tem gente. Mas fala, Marcos. Que não, é? Eu achei muito bacana você falar ontem. Alguém perguntou da atividade omnidimensional. Você deu a dica de que, falando a verdade, já é um ótimo início para você agir holisticamente, ou multidimensionalmente, né? Em bloco, né? Sem errar, né? Acertando, né? Eu achei muito bacana. A coisa mais séria é isso. Então nós temos que começar a pensar grande e nos tornarmos consciências plurais. Com clarividência de um nível muito alto, tudo como aconteceu contigo. Aqui, no Rio, eu sempre falava para todo mundo, desde o centro da consciência contínua, você tem que sobrepairar esse contexto. Lembra disso? Os processos, o sobrepairar, esse sobrepairamento é a pessoa que tem a visão de baixo, que é o que eu chamo aqui hoje de cosmovisiologia. Isso aí, né? Agora, legal isso, porque nem sempre a pessoa tem a capacidade, ou está ainda com a capacidade mental, ou de perceptiva. Mas ela agia... Os espíritos deram para Allan Kardec, quando ele estava com um problema muito grande, eles deram uma mensagem para ele falando assim: a hora que você tiver com um problema muito crítico, no caso hoje seria, para a gente falar, um problema de tensão, de autoestressamento, traumático, crítico, você se considera como uma consci-ex, não consci-ex. Então, você se considera como um espírito desencarnado, falar para ele. Que aí você vai ter uma ideia mais ampla da realidade. Isso deram para ele, está correto. Então, eu entendo isso aí, mas o que eu achei bacana é o seguinte: a pessoa às vezes não está conseguindo compreender, do ponto de vista da cosmovisão, a compreensão maior, nem perceber uma clarividência de um nível razoável ou alto, como nesses teus casos de extrapolacionismo, mas a cosmoética dela faz ela agir omnidimensionalmente, dizendo a verdade simples da coisa. Isso... Existe uma outra coisa séria. Eu achei legal. A hora que nós falamos de inteligência evolutiva, cosmoética, prioridade ou priorologia, quando você lembra desses conceitos e aplica em qualquer conceito mais simples que você tem, aquilo se amplia. E você vai fazer associação de ideias querendo ou não. Então, o nível da sua abordagem se expande. Expandindo o nível da abordagem, sua pesquisa fica mais enriquecida. Isso aqui é a regra. Você está querendo falar? Não? Pode falar. Então, aquele negócio do paradigma, aquele referencial de epistemologia pessoal subiu de nível que, querendo ou não, você está lá da tribuna de honra enxergando. Agora, mesmo que não enxergue. Uma coisa que vocês têm que reconhecer é o seguinte: o que nós falamos aqui hoje é mais avançado que aquilo que a gente falava antes. Você entendeu? É muito mais. O nível, por exemplo, seja filosófico, o nível paracientífico, o nível evolutivo, o nível mesmo cosmoético da situação já avançou.
ou cada nível desse avançou um pouquinho? É porque você começou com especialidade. Que é essa mais importante para poder abrir o negócio. Depois você caminhou para a conscienciologia. Agora, por exemplo, ó, essa aqui de hoje, a argumentologia. Isso aqui é a essência, o espírito da coisa desse debate que nós fazemos no tertuliário. Então, esse aqui é um verbete do tertuliário. Totalmente do tertuliário. Porque tudo aqui envolve isso. Tudo aqui está aqui dentro do tertuliário. Isso que você falou aqui eu concordo também com isso, porque isso que você falou aqui da clareza e plenitude, né? A estrutura das conclusões. Quer dizer, o problema é que a estrutura, dependendo da área, mas sobretudo nessa área, a estrutura está próxima do conteúdo, né? Está entre o conteúdo e a forma, mas mais próxima do conteúdo. E é um gargalo enorme para as pessoas entenderem as coisas mais complexas. O problema é que o conteúdo nem sempre é concreto. Isso. Existe muito conteúdo que é abstrato. Então, agora, a hora que você consegue arranjar um conteúdo concreto, palpável, que possa se juntar na sua abordagem abstrata, então o confort adquire outra expressão. Então, por isso a importância da estrutura, né? Dos modelos, da estrutura, isso eu acho muito importante mesmo. Agora você colocou bem aqui isso aqui. E esse eu acho que é o negócio daqui mesmo, que você faz hoje. Agora, eficácia explicativa, o que nós precisamos mais aqui é isso. É o que a gente precisa. Eu preciso para lançar a ideia para vocês. Vocês precisam para debater a ideia comigo. Nós todos precisamos disso. Agora veja, é a argumentologia. Hoje, esse verbete é da argumentologia. Eu não coloquei muita coisa lá. Você está entendendo? Tudo isso pode ser ampliado. Professor Valdo, sim. Aqui na sinonimologia tem o terceiro item, suficiência explanatória. Sim. Dentro dessa sua colocação e da forma como o senhor trabalha, de estar passando as informações, mas ao mesmo tempo não está excedendo em conteúdo. Não, você tem que dosar. Isso é que chama dosificação ou dosagem da cognição. A cognição repartida. Eu estou fazendo o compartilhamento ou a partilha do que eu sei. Mas na verdade não é isso. Eu estou fazendo a partilha dos amparadores. O que eu passo aqui é mais uma coisa deles. Eu não posso dizer que seja só o meu. Porque eu já recebi um feedback de que uma pessoa falou que eu explico demais. É muito bom para quem tem um raciocínio precisa de mais isso aí detalhes. é aquele caso meu da dona, que quando eu fiz o Projeciologia e mandei e falei que a pessoa podia riscar tudo e mandar que eu dava um de volta se ela quisesse. Então a dona escreveu para mim: olha, eu risquei o livro tudo que é que eu acho aqui, ó, não sei se vai te ajudar. Agora, tem uma coisa que eu sou obrigado a criticar você. Você explica demais as coisas. Você acha que a gente é burro? A dona escreveu várias páginas explicando isso, que ela não é burra. Aí eu mostrei para os outros e falei assim: vamos ver se aparece outro livro com isso. Foi só ela. Então agora eu digo para você: ela era burra ou não era? Foi a única. Foi a única que falou isso. Ela reclamou. Agora, existe aqueles espíritas de São Paulo, que os caras eram fanáticos, totalmente fanáticos. Então a pessoa chegou lá e falou: seria bom vocês lerem que saiu um livro do Valdo, que é o Projeciologia, que estuda o desdobramento. Aí o cara virou e falou assim: olha, nós não queremos saber do Valdo, não. Ele estuda demais. Isso faz mal. Agora veja, então isso aí não tem jeito, né? Uma pessoa dessa tem que deixar para lá mesmo, não tem jeito. O cara deixou o centro espírita depois dessa. Ele não foi lá mais. É de São Paulo, ele trabalha conosco, mexe com as coisas. Professor, sim. Aqui, ó. Dá tempo para mais uma pergunta? Tem tempo. Professor, seria um exemplo de sair do bloco de erro lógico, isso que está aqui, na frase enfática: a eficácia explicativa há de ser considerada, de modo altamente acurado, por toda consciência lógica, por exemplo, docente, nas assertivas e exposições tal. Porque, olha, consciência substantivo, lógica, é o adjetivo dela, e no meio disso tem, por exemplo, docente. Mas está perfeito
perfeitamente lógico. Saiu do bloco, não saiu? Isso? É isso. Aqui na frente também. Agora, eu às vezes procuro fazer isso, mas você sabe, fazer essas frases de 4 linhas não é fácil. E outra coisa, vocês já notaram que nunca ficam 2 letras soltas no fim, a não ser que continue com a palavra. Sim. Por exemplo, você jamais vai ver um di, um dá ou um a no fim da linha. Solto. Não existe. Na definição também tem outra. Aqui na definição tem assim. A eficácia explicativa é o poder pessoal de argumentar, capaz de expor os pensamentos com racionalidade lógica, de modo a informar. Você vê que eu jogo também com as vírgulas para colocar um depois do outro. É o problema do português. Seu estilo. Você está examinando a parte formal correta, está certo. Agora, ó, eu acho que ainda tem coisa para apurar nisso aí. Tem muita coisa que ainda pode usar. Eu não uso todos os recursos ainda não. Agora, na definologia, eu estou pondo mais coisa agora e às vezes eu coloco entre parênteses. Quando eu tenho que fazer uma enumeração interna, íntima, entende? Incluída. Então, às vezes eu coloco entre parênteses. Essa também é técnica da história. Mas o que é? Quando você fala sair do bloco, é sair do comum, da média? Não. É sair da estagnação que a pessoa está. Ela ficou presa dentro da caixinha e não saiu dali. É aquele super tecnicista, super especialista que não sai da especialidade dele. Tem que sair da caixinha e ver o que é que tem fora. O mundo é muito maior do que aquilo. Ficar no bloco. Então, uma pessoa super especializada é justamente isso, o super especialista. Ficar no bloco é caso do especialista. Agora, quem... Outra coisa, quem fica no bloco também é quem demora a sair. Quem demora a sair, às vezes, é porque tem problema. Dislexia, alguma coisa, qualquer coisa na cabeça. Mas quando você me citou que sai do bloco, é porque eu não fico preso a uma especialidade aqui. Isso. Você é flexível mental somaticamente. Essa flexibilidade é que falta nas pessoas, que é o problema do erro lógico, o processo da pessoa que quer ser super lógica, 2 mais 2 igual a 4 e acabou. Outra coisa, ela arranja uma palavra, é só aquela. Não pode ter uma para substituir aquela expressão, é sempre aquela, sempre aquela, sempre aquela. Agora, isso é gente que é feudalista. Medievalesco. Isso aí já mostra também a tendência da pessoa para polivalência, né? Porque ela já consegue... Não, a hora que ela começa a sair e ela vê, não é só isso. Cognitivamente ela não é só isso. Ela está começando a derrubar muro, mureta, parede, janela e porta. Que é o que a gente precisa devido ao processo amplo da mega fraternidade. Então a cosmovisão é justamente essa. O problema todo nosso é examinar o horizonte sabendo que depois daquele horizonte tem outro. A maioria tem dificuldade para isso. Então veja, o cara que está aqui na topeira e não sai do bloco, a hora que ele sai ele vê o ambiente. Então ele quer que seja só o ambiente que está aqui. Aí a gente vira para ele e fala assim, olha, tem ambiente atrás. Mas ele não quer, ele ainda não viu aquilo. Agora, no fim, depois de muito tempo é que ele vai ver que tem 360 graus de uma omnivisão. Que antes, a bitola dele ainda procura segurar o que ele já sabe. E não sair dali. Entendeu? Agora, ó, geralmente essas pessoas que são assim, elas não são autodidatas. Ela estudou na escola e não estuda mais, ela nem se atualiza mais. Então, é uma droga. Esses são os piores que tem em matéria de argumentação, essa coisa toda são difíceis. Aqui, por exemplo, entre nós, não tem muita gente mais assim. No início lá do Centro da Consciência Contínua, ainda havia gente demais. Agora, aqui, uma vez ou outra, aparece assim, uma insinuação, uma ideia, que você vê que está tacanha, né? Está pequena, porque a maioria já está começando a pensar mais avançado, com flexibilidade. Tem a ver com aquilo que você fala da pessoa que tudo dá o não, né? Primeiro, né? Dá o contra, dá o não, às vezes essa resistência. Né? Existe isso. Agora, é o apriorismo primário. Nós temos aqui já apriorismo, mas eles já são mais avançados.
E alguns são até úteis para a pessoa no nível que ela está. Agora, aquele apriorismo, ou apriorismose propriamente dita, a grossa, elementar, rudimentar, básica, grosseira, essa já está desaparecendo aqui, já está difícil. Também o que nós já falamos de apriorismo nesses 7 anos, não está no gibi, é um dos assuntos que eu mais já toquei aqui, é a apriorismose. Não era assim? Mês a mês eu falava, até o povo entender como é que era. Pelo menos os habituês, aqueles que frequentam mais o processo da tertúlia, os tertulianos mais fiéis da história, que aparecem mais, esses todos já sabem o que é esse problema. Eu passo então para vocês, está no horário, né? Então vamos às pontuações da tertúlia de hoje. Votos online foram 15, perguntas respondidas online 8, perguntas presenciais 20, assinaturas no livro de presença 81 e praticantes da técnica da Invex 22. Após a leitura dos verbetes, nós vamos ter 4 recados. O primeiro, curso de formação de autores, com a professora Lucy Lutfi. O segundo, da Asinvexes, Tiago André. O terceiro, da Côncius, com a Alzira. E o quarto, a prova da Imagística, com Roberto Leimick. Então, todos já têm um papel em mão para a eleição? Vamos à leitura. Categoria de comunicação. Dia da incompletude. Ilegalidade segregada. Irresponsabilidade. Personalidade formada. Ponto transitório. Pseudo-harmonia. E quebra de regras. Alô, boa tarde a todos. Estamos aqui representando a Uniescom para divulgar o Formação de Autores, agora na sexta-feira, 20, sábado, 21 e 22, domingo. As aulas da sexta-feira serão gratuitas. Então, uma super oportunidade para que as pessoas analisem, pensem, coloquem-se para escrever e aí se inscrevam no curso. Não percam esta oportunidade. A Uniescom está aberta para fazer o possível para aquelas pessoas que querem investir na GESCOM Livro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a primeira gincana de integração da Cognópolis, que vai ocorrer agora neste sábado, dia 21, pela manhã e pela tarde. Todos estão convidados, os voluntários das ICs, as ECs, os tertulianos, os teletertulianos. A gente vai ter nessa gincana atividades somáticas, energossomáticas, psicossomáticas e mentais somáticas. São atividades para todas as idades, então as atividades somáticas não vão viabilizar a participação de nenhuma faixa etária. As atividades vão ser indoors dentro do auditório do discernimento, tá? As inscrições são R$5 e podem ser feitas individualmente ou também já em equipes. Se vocês quiserem, já podem montar suas equipes para poder participar da gincana. Quem quiser mais informações, pode acessar o regulamento da gincana no website da Sinvexes, que é www.asinvexes.org. Pode procurar os voluntários da Sinvexes do discernimento ou então enviar um e-mail para contato@asinvexes.org. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A Côncius está perguntando o seguinte: você quer qualificar sua Ressexes? A Côncius estará promovendo nos dias 3, 4 e 5 de abril o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. A partir do uso do Ressexograma, uma planilha elaborada especialmente para avaliar o nível da autorressexibilidade, através da interassistencialidade na prática, do dar e receber feedbacks, ou seja, a auto- e heteroconscienciometria do reciclante.
As informações sobre o curso e inscrição poderão ser feitas na recepção do CAEC ou com alguém da própria Consus. Obrigada. Boa tarde a todos. Queríamos aproveitar que houve dúvida aqui sobre a prova da imagística. Então, lembrando que a prova será realizada dia 11/4, 11 de abril, então, próximo mês, daqui a 3 semanas. Então, na parte da manhã, das 8 às 11h30. Então, essa prova, temos apenas 200 vagas. Nesta prova, a pessoa vai realizar 200 abordagens sobre um objeto específico, sobre um determinado objeto. Então, justamente o verbete de hoje levantou essa questão interessante, porque a pessoa vai abordar, né, cada abordagem, ela vai estar treinando a eficácia explicativa, ou seja, ela tem que explicitar qual é a relação, né, que ela está querendo estabelecer, que ela está explicitando com aquele objeto. Então, 200 abordagens sobre um determinado tema. Então, essa prova também não existe um estudo específico para ela. Ela vai extrair da pessoa a cultura geral dela. Então, a pessoa vai se preparar todo dia. É a bagagem cultural que ela carrega atualmente, que ela vai utilizar no momento da prova. Então, justamente, talvez seja isso que os amparadores, o próprio Serenão, incentivou ou sugeriu a prova, para o quê? A pessoa aferir a bagagem cultural dela, da pessoa, no nível atual dela. Ok? Então, dia 11/4, e no dia 12 nós temos um exemplo também de 200 abordagens, que vai ser o curso do professor Valdo com 200 técnicas do Mega PCM Trivocabular. Então, neste curso, ele acabou de citar hoje também, ele está trabalhando, vai trabalhar as nuances, né, sobre a construção dos Mega PCMs e os detalhes todo da questão de síntese, né, capacidade de elaboração de sínteses. Então, 11 e 12, os dois eventos saem por 230. Então, está um preço bem acessível, é um preço promocional, né, que você está fazendo para todos tenham acesso aí durante o final de semana de Páscoa. Ok? Obrigado. Ganhou o verbete quebra de regras com 11 votos. Obrigado, boa tarde. Até amanhã.